Olá, eu sou simplesmente Juliana e estou em busca de mim mesma. Continue comigo que hoje o papo vai ser sobre fobia social. Eu sofri durante muitos anos com fobia social e hoje eu vejo que essa é a realidade de muitos autistas também. Mas o que é a fobia social? É um medo exagerado de enfrentar situações que envolvam outras pessoas. A pessoa sente medo de julgamento, medo de estar incomodando os outros, medo de ser comparado, de realmente uma aversão a essa interação com outra pessoa. E isso reflete no corpo também, daí a pessoa fica com o batimento acelerado, a respiração ofegante, fica enrubescido o rosto, sente náuseas, dores na barriga e até tontura e confusão mental. Então é uma situação muito complicada que é difícil de controlar realmente e que gera danos sérios para a pessoa. A pessoa daí, para não ter que enfrentar essa situação, ela acaba se isolando de ter realmente interações sociais, ela arruma sempre desculpas para não sair, nunca consegue iniciar uma conversa e realmente não tem condição de enfrentar mesmo a outra pessoa, esse contato direto. Mas por que isso acontece? Cada ser humano ele é único e deve ser avaliado individualmente, mas eu vou contar um pouco sobre as minhas experiências. Eu sou autista, o meu diagnóstico ele é recente e nessa busca pelo autoconhecimento eu descobri que a minha fobia social ela tem relação com o funcionamento do meu cérebro. O meu cérebro ele gasta muito mais energia para filtrar as informações, então isso acaba gerando um desgaste físico e mental muito grande. É por isso que o meu cérebro ele gosta de rotina, ele gosta de criar padrões de comportamento e de resposta para as situações, porque isso realmente poupa energia para ele. Toda vez que ele tem que enfrentar uma situação nova, ele precisa processar toda essa informação, ele tem dificuldade de processar, gasta muita energia e não consegue filtrar todos os outros estímulos, então eu estou enfrentando aquela situação nova. Além de eu ter que gastar energia física e mental para conseguir enfrentar essa situação, eu ainda tenho que filtrar todos os estímulos exteriores que eu não consigo filtrar. Eles vêm tudo para mim de uma vez só, então sempre que preciso enfrentar uma situação nova é desgastante demais para mim. Então eu não gosto de situações imprevisíveis porque eu preciso processar realmente toda essa informação nova e criar uma nova resposta. Não é eu só buscar algo que já aconteceu, buscar na minha mente inconsciente, buscar um padrão de resposta e dar essa resposta para a situação. Não, o imprevisto precisa ter todo um jogo de cintura, como eu falo, para conseguir vencer essa nova situação. E para o meu cérebro que processa as informações de um jeito diferente é muito complicado. E para mim não existe nada mais imprevisível do que o ser humano. O meu cérebro ele entende as informações sempre de forma literal, então eu não consigo entender ironias, eu não consigo entender piadas, segundas intenções. Eu tenho muita dificuldade em identificar mentiras, porque o meu cérebro ele processa as informações e o que eu penso é como eu reajo às situações. Então quando eu vejo quando eu consigo processar uma informação que a pessoa passou para mim, eu acho que aquilo é o verdadeiro. Eu tenho dificuldade de ter essa noção de saber que o que ela está falando não é verdade. É bem complicado para mim essas partes. O meu tempo de resposta também ele é maior. Eu estou conversando com uma pessoa, eu demoro mais tempo para processar o que ela está tentando me dizer e depois ainda tenho mais um tempo para absorver isso e um tempo para processar o que eu vou falar e realmente falar, e tudo isso para mim leva um tempo maior. E num bate-papo a gente sabe que não é assim, tudo vapt-vupt, a pessoa tá conversando, já quer uma resposta rápida, já quer uma decisão rápida e para mim é tudo mais demorado. Então essa questão também da agilidade numa conversa é muito complicada para mim. O meu cérebro ele também processa uma informação, vamos dizer, ele processa bem uma informação por vez. Então, se eu estou conversando com uma pessoa, eu tenho que estar só conversando com aquela pessoa. Se tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, eu não consigo entender nada. É realmente isso, as pessoas estão falando, eu escuto, mas é como se eu estivesse escutando vamos dizer, um rádio em outra língua. Eu não entendo o que a pessoa está falando, porque eu não consigo processar mais de uma informação ao mesmo tempo. E é muito complicado, porque numa interação social realmente
realmente isso. Você tá falando com uma pessoa, tem outra pessoa chamando, ou tá tocando uma música, ou tá um zum, 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 um barulho de carro, uma luz. São vários tipos de estímulos, então eu não consigo processar, eu não consigo entender o que essa pessoa tá falando, e então isso dificulta muito de eu conseguir ter essa interação social, porque eu realmente não consigo entender as informações, é muita coisa de uma vez só, e meu cérebro, ele não processa, vai acumulando, o corpo ele começa a ficar tenso e a mente sobrecarregada de tanta informação que chega, mas que eu não entendo nada, é bem complicadinho, sabe? Outra coisa também que atrapalha a interação social é o hiperfoco, então quando eu vou conversar com uma pessoa e ela quer falar de um assunto que ele é fora do meu hiperfoco, eu tenho dificuldade de prestar atenção no que ela tá falando, porque a minha cabeça simplesmente ela gosta de pensar no que ela gosta de pensar. Então, quando ela tem que pensar em outras coisas que não é do interesse dela, ela despende de uma energia muito maior e isso é muito cansativo, e para quem tá vendo de fora parece um desinteresse, porque eu não tô entendendo nada que a pessoa falando e eu tô ficando com aquela cara de paisagem porque eu tô tentando processar o que ela fala e não consigo, parece que ela tá falando só um monte de zunzunzinho, eu não entendo nada. Então essa a questão do hiperfoco também é muito complicada numa interação social, é uma coisa que atrapalha demais. Então, eu ia para um evento social, era muito desgastante, eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando, elas me cobravam uma resposta, eu não conseguia achar porque eu estava em sobrecarga sensorial, então a minha mente ela dava um branco para se... Ela dava um branco para se proteger, porque senão ela já estava dando já um curto-circuito de tanta informação, e isso gerava um estresse muito grande para o meu corpo e para a minha cabeça. Então, eu começava já a criar ansiedade de ir em eventos sociais por causa disso, porque eu não conseguia ter essa troca de informações com outras pessoas de forma sadia, então isso gerava uma situação de muito estresse para mim. E eu comecei já, a situação em si já era muito ruim, então eu comecei também a antecipar os efeitos ruins dessas situações. Então começou a me dar ansiedade, toda vez que eu tinha que ir a algum evento social, eu começava pensando, será que eu vou conseguir conversar com alguém? Será que eu vou conseguir responder? Será que eu vou passar mal? Será que vai coisa? Então já ficava aquilo pipocando na cabeça. Eu já chegava no evento social já exausta de tantos pensamentos que rolaram na minha cabeça, daí chegava lá, eu não conseguia desempenhar bem numa conversa, porque era muito estímulo e eu já estava com a cabeça esgotada. Então isso foi acumulando estresse em cima de estresse e chega um momento que essa ansiedade ela se transforma num medo. Então realmente me expor a situações sociais começou a me dar medo realmente cada vez maior, até ele se transformar numa fobia e eu ter dificuldade de sair, de enfrentar essas interações sociais por conta disso, porque o meu cérebro, pelo jeito dele processar informações, ele não conseguia lidar com tudo isso, então ele começou a bloquear e não querer mais. É simples assim. E eu não entendia o que estava acontecendo, eu não sabia que eu era autista, então eu ficava me cobrando cada vez mais e essa cobrança também piorava tudo. Então era ansiedade, era fobia, cobrança, eu não me sentia uma pessoa capaz porque eu não conseguia fazer coisas que outras pessoas faziam com facilidade. E isso só foi jogando mais pedrinhas nos programas, então a questão assim ela ficou muito pesada. E depois do diagnóstico de autismo, isso respondeu muita coisa, porque eu aprendi a me respeitar, a respeitar como eu funciono, eu descobri realmente como que eu funciono e aprender a respeitar isso. Isso me ajudou demais a vencer essa questão da fobia. O autoconhecimento e a aceitação que essa dificuldade na comunicação não é uma culpa minha, é um jeito que o meu cérebro funciona. Eu tô conseguindo aqui desenvolver muito bem a fala, conversar e me explicar, porque aqui realmente é só um estímulo. Eu só tô num lugar silencioso, conversando com uma câmera e falando sobre algo que é, vamos dizer, do meu interesse, que eu já fiz um planejamento prévio antes de começar a falar sobre isso, então eu estou totalmente no controle, então o meu cérebro ele consegue desempenhar muito bem a função. Agora, quando é uma situação totalmente nova para mim, que meu cérebro ele não tem nenhuma resposta pronta a isso, ele trava. Então essa é a forma que ele funciona, e quando eu for exposta a uma situação nova, eu tenho que ter paciência comigo mesmo e saber que eu vou patinar um pouquinho mais, mas eu vou conseguir aos poucos. Então esse autoconhecimento foi a chave para eu conseguir vencer a questão da fobia.
E também hoje, como eu aprendi, como eu funciono, eu comecei a evitar alguns tipos de interações sociais que eu vejo que não é pra mim. Então eu não vou a lugares com muito barulho, eu não vou a festas, a raves e outras coisas assim, porque eu não vou aproveitar nada, que eu vou ficar lá travada de tanto estímulo sensorial. Então eu comecei a evitar situações que realmente elas são desgastantes pra mim e que não vai trazer ganho nenhum, nem pra mim e nem pra outras pessoas, que eu vou ser, vamos dizer, um peso morto lá na festa. Eu não vou conseguir interagir com ninguém, vou estar incomodando quem me levou, então mais vale eu não ir, que tá melhor pra todo mundo. Mas eu também não vou me enfiar numa toquinha e não sair mais. Quando eu preciso ir a um evento social, seja de qual tipo, então eu já tenho que ter em mente como que eu funciono, até para explicar para as pessoas que estão participando, eu sou assim, eu converso mais devagar, eu preciso de um lugar mais silencioso e tudo mais, para mim conseguir passar por esse evento de uma forma assim mais agradável, até para ser uma experiência boa para mim e para as outras pessoas. E eu também tenho que ter em mente que depois de eu ter me exposto a esses tipos de interações, eu preciso de um tempo maior para me recuperar. Então eu não posso, tipo, eu vou querer fazer um evento no sábado e um evento no domingo. Não tem como, vai chegar, eu vou conversar com as pessoas no sábado, vai chegar domingo, eu vou estar esgotada. Então tem que ter essa consciência que eu levo mais tempo para me recuperar realmente de um evento ou qualquer outra coisa do tipo. Então eu preciso me respeitar, senão eu vou chegar lá no domingo e vou estar esgotada e vou chegar lá no evento e não vou aproveitar nada e vou incomodar todo mundo. Então eu tenho que ter em mente isso, que eu preciso de mais tempo para me recuperar, eu preciso respeitar o modo como o meu cérebro funciona e o tempo que ele precisa ter para conseguir absorver mais informações, ele precisa descansar mais. A internet ela tem sido uma grande aliada para mim nessa questão de interação social, ainda mais nesse período que eu estou passando, quando a minha sensibilidade sensorial está muito elevada, que eu não consigo sair na rua, não consigo assistir filmes e realmente ter grandes interações sociais por causa dessa sensibilidade exagerada que eu tô depois que eu peguei Covid. Então a internet ela tem me ajudado demais, porque aqui nesse ambiente eu tô sozinha, vamos dizer assim, livre de outros estímulos, então sou só eu focando em conversar com uma pessoa na internet. Eu tenho meu tempo de resposta, o meu tempo de absorver o que a pessoa tá falando, depois eu posso usar, eu posso responder com mais tempo também. Não precisa fazer tudo correndo como é uma conversa de cara a cara, que a gente fala e já responde, e isso pra mim é muito complicado, então eu consigo conversar melhor por texto, então a internet ela facilita demais essa questão de interação social pra mim. Então, mesmo que eu esteja vivendo agora mais isolada por conta dessa questão sensorial, eu ainda estou sempre em contato com pessoas, por causa que a internet ela facilita bastante essa questão pra mim. Foi mesmo... É uma coisa de ouro, assim, que eu agora consigo estar sempre em contato com amigos, com pessoas e estar sempre conversando, por causa que esse ambiente é mais propício para o meu cérebro funcionar. Então, a internet é uma maravilha, se for bem usado. Depois de toda essa interação social, pode acontecer um fenômeno que se chama ressaca social. Eu vou falar um pouquinho desse tema no próximo vídeo, que é uma coisa que também vai dar o que falar. Eu queria agradecer a sua presença aqui no canal, é importante demais ter o seu apoio. Eu queria pedir que se a minha fala ela fez sentido para você, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se sintam representadas e acolhidas. Eu quero deixar um beijo muito grande no seu coração e até a próxima!